Bíblia, deixar aí a sua Bíblia a postos, e quero aproveitar esse momento para dar um grande abraço, né, aí nos nossos pequeninhos, as nossas crianças, que estão sempre aqui com a gente, e mandar um beijo carinhoso no coração de cada um dos pequenos e pequenas. Nós estamos com saudade de vocês também. Aguentem firme aí, que logo, logo a gente vai estar junto, em nome de Jesus, para abraçar, para beijar, para correr. Então, aguente firme aí, né, com o papai, com a mamãe, apronte bastante cuidado, não muito, né, não muito. Mas queria deixar um beijo grande para os nossos pequenininhos, para os nossos pequenos que sempre estão aqui adorando ao Senhor, estão sempre aqui celebrando ao Senhor com a gente. Eu quero também agradecer a Deus por essa equipe abençoada que está aqui, os voluntários. Nós reduzimos bastante a equipe, né? Está o nosso staff aqui, servindo a Deus com todas as medidas de segurança necessárias. Nós estamos tendo toda a cautela, o nosso templo está fechado, o nosso espaço de culto está fechado, e somente a equipe que está aqui trabalhando na técnica para que você possa ser abençoado. Eu quero pedir também que você agradeça a Deus pela vida deles, ore pela vida de cada um deles que tem se disponibilizado a estar juntamente conosco nesse tempo aqui de oração e de celebração ao Senhor. Eu fico pensando, né, e estava refletindo sobre isso esses dias, porque quando Deus colocou no meu coração essa série de mensagens, Detox, em outubro do ano passado, e quando eu encaminhei para o pastor Flávio, no começo do ano, o planejamento dos 3 primeiros meses, janeiro, fevereiro e março, jamais passaria pela minha mente que a última mensagem dessa série, que fala sobre manter a alma limpa em um mundo contaminado, pudesse ser pregada ou experimentada dessa maneira e dessa forma. Mas bendito seja o Senhor, porque é do jeito dele, é no tempo dele, e a Bíblia diz que todas as coisas mesmo contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque se você parar para pensar, né, esse tema, essa temática, de certa forma, tem tudo a ver com o que nós estamos vivenciando, né? Essa é a última mensagem da série, Detox, e eu até pensei se deveria mudar ou não, mas quando eu fui refletir na palavra de Deus e fui meditar dentro daquilo que já pensava em ministrar para o seu coração nessa noite, que Deus tinha colocado no meu coração, eu creio que Deus, na sua infinita soberania, graça e misericórdia, já sabia que nós precisaríamos receber dele essa palavra nessa noite. Nós estamos vivendo, e todos nós sabemos disso, o contexto de contaminação, né? A pandemia do coronavírus ou Covid-19, e todas as orientações sobre a saúde física para manter o corpo limpo em um mundo contaminado, elas têm sido dadas. Nós temos sido bombardeados quase que 24 horas por dia. Você tem sido bombardeado por informações, por notícias, enfim, né? Praticamente todas as emissoras estão envolvidas nesse processo de orientar você sobre como manter a sua saúde física, mantê-la limpa, descontaminação, álcool gel, evitar a questão de cumprimentos e etc. Mas a pergunta que fica é, e a alma? E as emoções? O que fazer numa situação como essa, quando, além da contaminação por esse vírus, né, tão terrível que tem aí mexido com a vida de todo mundo, existem outros vírus, outras enfermidades que, como consequência desse vírus, acabam batendo na porta da gente, batendo na porta do nosso coração, da nossa alma, da sua mente. O que fazer? A gente sabe que muitas pessoas nesse contexto estão aí adoecendo, não só fisicamente, mas principalmente, e essa estatística nós não temos, pessoas que estão adoecendo emocionalmente, pessoas que estão adoecendo espiritualmente, né? Enfermidades emocionais como medo, como pânico, como ansiedade, como angústia. A pergunta que eu quero responder para você nessa última mensagem da série, Detox, é como manter a alma limpa em um mundo contaminado. É isso mesmo, é o tema da série, mas na verdade o tema dessa série tem tudo a ver com tudo que nós falamos até agora, mas principalmente com enfermidades emocionais. Como a gente consegue manter a nossa alma, o nosso coração, a mente limpa em um mundo contaminado por fake news, um mundo contaminado por gente sensacionalista que muitas vezes potencializa e bombardeia o tempo todo por internet, por televisão, pelos meios de comunicação, com informações que vão muitas vezes nos entristecendo, vão nos envolvendo, vão mexendo com as nossas emoções. É interessante que esse quadro que a gente vive hoje, e eu estou falando da questão emocional, como eu tenho dito a você nos encontros dominicais nossos aqui, o meu papel aqui é ser, de certa forma, um médico espiritual, fazer esse diagnóstico. Então, eu quero começar falando sobre esses riscos de contaminação que existem
né? É engraçado que geralmente a gente ri dos nossos medos de infância, né? Quem não teve medo do escuro, alguns adultos até têm ainda, né? Alguns ainda têm, mas geralmente é criança que tem medo de escuro, né? Medo de escuro, enfim, outros medos que a gente tem aí na infância, né, de algumas situações, e acaba rindo até disso quando se torna adulto. Mas o que é interessante, e esse momento que nós estamos vivendo nos mostra muito isso, é que existem medos que são medos de gente grande, gente adulta. E uma situação como essa que nós vivemos hoje, ela gera medo, ela produz medo. E o problema do medo é que o medo ele nos envenena um pouco a cada dia. E se você não enfrentar um medo de uma vez, isso pode te contaminar, isso pode te adoecer de uma forma terrível. O medo, ele tem esse poder de envenenar diariamente. Mas eu quero, em nome de Jesus, hoje desafiar você, e à luz da palavra de Deus, orientar você a enfrentar esses medos de uma vez e anular todo o poder desse medo. Num momento como esse que a gente vive, num contexto que a gente vive hoje, existem dois tipos de medo, que são aí medos muito característicos e muitas vezes acabam intoxicando a nossa alma, e talvez você, a sua família, alguém que você conheça, e eu espero que essa palavra seja uma ferramenta para você abençoar e compartilhar ela com outras pessoas. Existem medos que acabam tomando conta das pessoas, e dois deles são os mais marcantes. O primeiro é o medo da perda. Um dos temores humanos mais básicos é o medo da perda. E esse medo da perda, ele assume diversas maneiras. Né, de perder pessoas, de perder o emprego, de perder o recurso financeiro, né, o medo de perda. E talvez a gente possa resumir tudo isso ao medo de perder o controle. Medo de perder o controle. Esse é o primeiro tipo de medo ao qual você tem que estar muito atento. O medo da perda, o medo de perder o controle. E eu queria fazer uma pergunta para você responder no seu coração. O que você mais teme perder agora? O que você mais teme perder? O que inquieta o teu coração? Que vírus é esse, tóxico talvez, que está tentando aí contaminar a tua mente, contaminar o teu coração, relacionado à perda? O segundo tipo de medo, que nós temos que estar atentos, é o medo do desconhecido. O medo do desconhecido, ele gera um pavor de não saber o que vem pela frente. Essa é uma outra toxina terrível. Esse é um outro vírus terrível. As pessoas acabam se preocupando com coisas que não podem prever, que não podem, não tem nada, se sentem, como se diz no popular, de mãos e pés atados. Então a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, para a qual eu quero chamar a sua atenção, é para que você esteja atento a esses dois tipos de vírus, aos sinais desses tipos de vírus. O medo da perda e o medo do desconhecido. Esteja atento, esteja alerta, identifique isso na sua vida e na vida das pessoas com quem você está aí convivendo. Mas o que é medo? Quando a gente fala de medo, o que é o medo? Você precisa reconhecer uma verdade quando a gente fala de medo. A primeira verdade sobre o medo é que Deus, o nosso Pai, onisciente, onipresente e onipotente, não nos dá o medo. A primeira verdade que a Bíblia deixa muito clara é que o medo não vem de Deus. Pelo contrário, o que a Bíblia vai dizer na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, se você quiser abrir aí, eu vou esperar você, porque esse é um texto-chave para aquilo que nós vamos conversar hoje, é o texto central. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz esse texto poderoso do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. Ele diz assim, guarde isso no seu coração, pois Deus não nos deu um espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vou ler de novo. Você pode ler junto comigo aí na sua casa? Você pode repetir e declarar isso comigo? Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Primeira coisa que você precisa saber e ter clareza é que o medo vem do inimigo. Via de regra, Satanás manda para nós bombas de fumaça o tempo todo. Bombas de fumaça esperando que a gente acredite que na verdade isso é uma granada, que isso é algo muito maior, muito mais poderoso. Sabe, se a sua vida está contaminada pelo medo, eu quero em nome de Jesus dizer para você que é hora de limpar essa fumaça, é hora de limpar essa fumaça da sua alma, da sua mente, do seu coração e encher os seus pulmões do ar fresco da palavra de Deus, do ar fresco
da verdade de Deus, do ar fresco das promessas de Deus. Porque sabe o que é o medo? Medo, na verdade, nada mais é do que fé nas coisas erradas. Exatamente. O medo nada mais é do que fé nas coisas erradas. Por quê? Porque ter medo é depositar a fé no e se, ao invés de depositar a sua fé no Deus é. Quando eu sinto medo, isso é um sinal de que a minha fé está sendo canalizada para e se não der certo? E se não acontecer? E se? Quando você começa a sentir medo, é sinal de que a sua fé está sendo deslocada da certeza de que Deus é e de quem Ele é. E é interessante, principalmente em momentos como esse, que quase todo mundo que se permite ser feito refém dessa expressão, desse sentimento, e se descobre uma única coisa que o amarra, a sua imaginação. Quando você se torna escravo e coloca a sua fé nesse e se, você percebe que você começa a ser escravo da sua imaginação. Você começa a imaginar quadros, cenários futuros, muitas vezes catastróficos, terríveis, que não se concretizaram, que não há clareza de que isso vai acontecer. Deixa eu te dar um exemplo claro sobre isso. Moisés, Êxodo capítulo 3 vai dizer que Moisés chamou, ou melhor, Deus chamou Moisés, teve encontro com Moisés, e você conhece essa passagem. E disse para Moisés, Moisés, eu tenho um plano. Parece absurdo, parece impossível, parece que não faz sentido, parece que ele está fadado ao fracasso. Moisés, e eu vou usar você para isso. É interessante que no capítulo 3, Deus revela o plano para Moisés. Mas no capítulo 4 do Êxodo, começam os e se de Moisés. E se o povo não me ouvir? E se Faraó não deixar? E se eu não conseguir? Sabe, querido, eu quero dizer para você nessa noite em nome de Jesus, em vez de pensar que Deus sabe o que está fazendo e confiar nele, se você não tiver essa consciência, a primeira reação é na mesma hora que você é colocado e confrontado com uma situação como essa que nós estamos vivendo, você começa a desenrolar a sua lista de ICs. Mas e se não achar? E se? Não, eu quero desafiar em nome de Jesus. A você mudar o seu foco, a mudar a sua energia. Parece que a gente gasta uma enorme quantidade do tempo, e desse tempo que a gente tem, a maioria de nós está com muito mais tempo por conta da quarentena, está em casa. O problema é que parece que tem muita gente que está gastando uma enorme quantidade do seu tempo construindo uma relação de tudo que pode dar errado. Ao invés de usar esse tempo de uma maneira melhor, ao invés de usar essa energia de uma maneira melhor como? Pedindo a Deus que te indique cada passo a ser dado, pedindo a Deus que te ajude a compreender o que Ele está fazendo. Mude o seu foco, mude o tempo que você tem, ao invés de ficar aí investindo tempo em fazer uma lista de ICs, comece a usar esse tempo para buscar Deus. Comece a usar a sua energia para buscar a direção de Deus e pedir que Ele mostre a direção, pedir pela cura, pedir que Ele cuide das pessoas que estão trabalhando na linha de frente, pedir que Ele tenha misericórdia de nós. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para você nessa noite? O que eu estou querendo dizer para você, na verdade, que o Evangelho, o que a Bíblia está querendo dizer para você, é que o que você teme, geralmente revela onde você tem menos confiança em Deus. Aquilo que você teme, aquilo que te produz muito medo, geralmente sinaliza a área onde você tem menos confiança em Deus. Geralmente isso significa que você não está investindo o seu tempo e a sua energia de forma adequada, tudo que deveria e poderia em direção nessa área. Sabe, isso é tão interessante, essa questão de nós não sabemos lidar com medo, que o próprio Jesus, falando a respeito disso, lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo de número 27, olha o que ele vai dizer. Ele falando sobre essa questão de ansiedade, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, vocês não podem, né? E ele fala justamente talvez desses dois medos, a ideia de perder o controle, a ideia de não ter a perspectiva do que vai acontecer no futuro. E aí Jesus se volta para os discípulos, ele se volta para você nessa noite, e olha o que ele diz em Mateus 6, 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Vou dizer de novo, receba isso de Jesus. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E talvez a pergunta que você esteja se fazendo é, tá bom, pastor, eu até sei disso, eu até tenho consciência disso, mas o que eu faço com relação a esses medos? O que eu faço com essa nova rotina? O
que eu faço com esses medos que muitas vezes tentam intoxicar a minha mente e a minha alma? Como manter a alma limpa no mundo que está tentando o tempo todo te contaminar? Deixa eu dizer para você algumas coisas a partir da palavra de Deus. Primeira delas, encare os seus medos. O que a Bíblia vai dizer é que para manter a sua alma limpa, em um mundo contaminado por toxinas emocionais e espirituais, principalmente ligadas ao medo e aos sentimentos que advêm dele, encare os seus medos. Encare os seus maiores medos para alcançar o seu maior potencial. Permita que Deus conceda a você força, sabedoria, coragem para vencer o seu medo de uma vez por todas. Encare de frente. Assuma, encare ele de frente, pare de tentar fugir, pare de tentar de remediar, encare de frente os seus medos. Deixa eu te dar um exemplo. A Bíblia tem um exemplo muito claro, um exemplo muito interessante, que nem sempre nós nos damos conta disso. O Davi, o rei Davi. Mas na verdade, antes de ser rei, Davi foi criado como um pastor de ovelhas. Um garoto, hoje de manhã, no Além da Visão, está gravado aqui na nossa página do Facebook, a nossa live, nós conversamos bastante sobre o Salmo 23, e se você quiser entender o coração de Davi, eu convido você a assistir o nosso Além da Visão, que está aí na nossa página do Facebook. Mas Davi foi criado como um pastor de ovelhas. E ao longo da sua trajetória, ele recebeu um desafio muito maior. Ele foi ungido, e você conhece a história, por Samuel, para ser o futuro rei de Israel. Só que no caminho, o que acontece? Se você observar e for olhar lá em 1 Samuel, capítulo 19, versículo 15, quando Davi, ele é ungido para ser o rei, ele ainda era um garoto, era um pastorzinho de ovelhas, e existia um rei que ainda estava no trono, o rei Saul. E obviamente, por todas as questões emocionais, enfim, Saul fica indignado com isso. Saul, usado mesmo pelo inimigo, e o texto diz isso, usado pelo inimigo, envolvido nas suas dores, nas suas enfermidades emocionais, Saul começa a desejar a morte de Davi. Saul começa a perseguir Davi. Mais do que isso, 1 Samuel 19,15 diz claramente que numa dessas passagens, a frase de Saul é exatamente essa: tragam Davi até aqui para que eu mate. Você já parou para pensar na gravidade dessa situação? O homem mais poderoso de Israel queria Davi morto. Assim, era mais ou menos como você pegar o FBI, a CIA, as pessoas mais poderosas do mundo, elas estão atrás de você. Não é que elas estão atrás de você para conversar com você. Não, foi dada uma sentença de morte. E eles disseram que com todo o poder bélico, todo o poder de tecnologia, todo o poder de conhecimento, todo o poder de investigação, tudo que eles têm, eles vão matar você. O que você faria numa situação como essa? O que você faria quando a sua vida fosse colocada em xeque e claramente você recebesse essa mensagem? Você vai morrer, eu vou te matar, a morte está batendo a sua porta. Sabe o que é interessante, eu quero chamar a sua atenção, é a resposta de Davi. O Salmo 56, versos de 1 a 4, vão registrar, ou o Salmo de número 56, versos de 1 a 4, vai registrar o sentimento que Davi tem. A primeira coisa que Davi faz é encarar e assumir a sua angústia, mas ele encara de frente os seus medos, é óbvio. Ele toma as precauções, como você deve tomar com a questão do álcool gel, enfim, ele toma todas as precauções com relação ao medo que ele tinha. Ele foge, ele se esconde, ele toma as medidas protetivas adequadas, mas é interessante que ele cuida do seu coração também. Olha o que diz aí o Salmo 56, versos de 1 a 4. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam o tempo todo, me atacam e me oprimem. Os meus inimigos me pressionam sem parar. Muitos me atacam arrogantemente. Você não já se sentiu assim esses dias? Se sentindo pressionado, talvez o tempo todo, uma angústia, né? Inimigos invisíveis mesmo, da alma, das emoções, até espirituais. Mas olha o que Davi diz no verso 3. Mas eu, quando estiver com medo, eu confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e eu não temerei. Aleluia! Deixa eu dizer para você, não tenha preocupação de sentir medo. Vou tomar só uma aguinha. Não tenha preocupação de sentir medo. Porque eu não tenho a menor dúvida. E a letra desse salmo deixa isso muito claro para nós. O Davi, ele se sentia oprimido. Provavelmente, pelo menos eu, se estivesse na pele dele, me sentiria apavorado. É o primeiro sentimento que vem à mente, que vem ao coração. Entretanto, o que eu quero chamar a sua atenção, Davi foi sincero com Deus.
E ele encarou seus medos de frente, ele disse para Deus, Deus, é essa a situação, é isso que está acontecendo, é isso que me gera instabilidade. Deixa eu dizer para você em nome de Jesus, para manter a sua alma limpa, em um mundo contaminado por fake news, por pânico, por medo, por esses inimigos que estão tentando te oprimir o tempo todo, diga apenas para Deus, Deus, é isso que está acontecendo, Deus. É isso que eu estou sentindo, esse é o meu medo, essa é a minha angústia, é isso que me apavora, é isso que está me tirando o sono. Diga para o Senhor, declare para Deus, nas suas orações, Deus já conhece o seu coração, claro que Ele conhece, mas você precisa tratar isso, você precisa botar isso para fora, você precisa declarar, porque você precisa encarar e dizer, inclusive, não só aqui, mas inclusive no mundo espiritual, já que o medo vem do inimigo, já que o medo não vem de Deus, você precisa declarar, profeticamente, para o Senhor e dizer, Deus, esses são os meus medos. Deus, eu estou consciente da ameaça, é isso que está acontecendo, está me desestabilizando, e eu não vou fugir, eu não vou negar, eu não vou virar as costas, encare de frente os seus medos. Assuma aquilo que te gera angústia, assuma aquilo que te gera opressão, encare de frente, mas deixa eu dizer para você, essa primeira atitude, ela vem acompanhada de uma segunda atitude, que Davi ensina para nós, que está justamente no versículo 3 desse salmo. Os versos 1, 2, vão dizer claramente, Davi encara os seus medos, Davi expõe a sua situação, ele diz, Senhor, a pressão é ininterrupta, o tempo todo eu estou sendo atacado. Primeira atitude, encare os seus medos. Segunda, versos 3 e 4, escolha confiar em Deus e permita que Ele conduza você. Vou ler os versos 3 e 4 de novo para você. Mas, é interessante, né? Deixa eu fazer uma pausa aqui. Davi podia ter dito tudo isso que ele falou, opressão, os inimigos me pressionam. Aí ele podia dizer assim, Deus, e se? Deus, e se? Deus, e se não? Davi encara os seus medos, Davi assume os seus medos, mas ele faz uma escolha de confiar em Deus e permitir que Deus o conduza. Ele faz a escolha pelo Deus é. Ele diz então no verso 3, mas eu, quando estiver com medo, estamos no Salmo 56, confiarei em ti, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Em nome de Jesus, querido, querida, meu irmão, minha irmã, você que caminha com a gente e celebra a Deus, nessa situação de angústia, de opressão, de medos que assolam a nossa vida, o nosso coração, as nossas famílias, faça a opção de confiar em Deus. Leve essa ideia tão longe quanto Davi levou. Davi usou aquilo que ele tinha, ele registrou isso no Salmo, era a forma dele expressar, era a forma dele registrar, era a forma dele declarar. Então declare em voz alta, diga aí, Deus, eu confio no Senhor, escreva isso, ponha lá na porta da geladeira, né, se você precisa sair para trabalhar, você que trabalha na área de saúde, na área de segurança, pessoal que trabalha em bancos aí, coloca lá no seu celular, ou coloca lá dentro do seu carro, lá, diga assim, eu escolho confiar no Senhor, Deus é o meu refúgio e fortaleza, o texto que nós lemos hoje, o meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Coloque lá, ó, creio na tua palavra, Senhor. Eu estou optando por confiar em ti, Deus. Por tua causa, eu hoje escolho não ter medo. Eu faço uma escolha. Por causa do Senhor, eu escolho não ter medo. Eu lembro de uma canção que eu ouvia quando era criança, talvez não criança assim, adolescente, jovem, né, que dizia assim, eu não vou me aventurar a cantá-la para você aqui, porque isso vai ficar registrado. Mas eu vou recitar aqui, diz assim, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo, porque eu confio no Senhor. Eu não olho circunstâncias, não. Eu não olho por si. Eu olho o seu amor. Eu não me guio por aquilo que eu estou vendo. Por isso, eu alegre vou. Então eu quero, em nome de Jesus, dizer para você nesse tempo aqui, essas duas verdades, esses dois princípios, para manter a sua alma limpa em um mundo contaminado, encare os seus medos de frente, mas encare escolhendo confiar em Deus, permitindo que Ele conduza você, permitindo que Ele dirija a tua vida, permitindo que Ele sustente você, que Ele cuide das suas emoções, da sua mente, do seu corpo, e te mantenha na direção dEle, sobre os cuidados dEle, e que nada, nenhuma circunstância venha abalar isso, pelo que Ele vai fazer em você. Sabe, qual é o seu maior medo hoje? Eu quero
caminhar para o final dessa palavra fazendo essa pergunta para você. Qual o seu maior medo hoje? Não precisa responder alto não, mas qual é o seu maior medo? Deixa eu fazer uma segunda pergunta. Será que hoje, diante dessa palavra que Deus está dando a você, você consegue optar por confiar em Deus? Você está disposta a escolher, confiar em Deus, trocar o e se pelo Deus é? Começar, toda vez que você for essa semana aí que está começando, tentarem intoxicar você, você perceber que essas toxinas estão entrando na sua mente, na sua alma, no seu coração, você está disposto a encarar esses medos, fazendo uma escolha clara de confiar em Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você, abrir o meu coração para você, isso é a minha caminhada de vida pessoal. Historicamente, na minha vida, quanto mais longe eu fico de Deus, mais os e se das circunstâncias tentam me sufocar de medo. Foi uma coisa que eu aprendi. Quanto mais longe eu estou de Deus, mais esses e se começam a tentar me sufocar, tentam me dominar e tentam me apavorar e produzir medo e pânico, mas a vida tem me ensinado, o Evangelho tem me ensinado, a experiência com Deus tem me ensinado, que quanto mais perto eu estou do Senhor, quanto mais eu busco o Senhor, mais eu sou capaz de confiar nele. E menos controle as circunstâncias acabam tendo sobre mim. Quanto mais perto eu estou de Deus, quanto mais perto eu estou do Senhor, mais eu sou capaz de confiar nele e menos controle as circunstâncias externas acabam exercendo sobre mim. Eu quero convidar você nessa noite, em nome de Jesus, a escolher, a fazer uma escolha. Quero convidar você a fazer uma escolha. Diga para Deus o que você teme agora. Diga para Deus aquilo que está te causando medo, aquilo que está te intoxicando. Diga para Ele. Coloque para Ele, Deus, é isso que me faz medo. É isso que me faz sentir medo. É isso que me gera angústia. E ao dizer para o Senhor, escolha confiar nele, aconteça o que acontecer. Sabe, essas duas táticas estão muito ligadas. Encarar o medo e escolher confiar no Senhor. Escolher confiar no Senhor e permitir que Ele te conduza. Essas duas táticas estão muito ligadas. Escolher confiar no Senhor está diretamente ligada a encarar os seus medos. De maneira muito simples, você precisa buscar Deus. É isso. Deixa eu ser prático com você para terminar essa palavra aqui. Muito simples. Comece a buscar Deus e não pare mais. Quando você fizer isso com diligência, constância, sem cansar, os seus medos vão evaporar. É verdade. É por isso que nós temos estratégias, ferramentas que nós como igreja estamos criando para você. Nós temos a leitura dos 4 evangelhos em 40 dias, tempo de leitura da Bíblia. Né? Nós temos aí o nosso relógio de oração. Se você não sabe, entre em contato com a gente. Nós temos um relógio de oração que está funcionando desde a quinta-feira, desde a sexta-feira, se não me falha a memória, 24 horas por dia. A IBG está orando. Nós temos esse controle, essa listinha, 24 horas por dia. Entre aí no relógio de oração, separe um dia, ou melhor, 1 hora por dia, para orar enquanto essa crise durar. Existem várias outras oportunidades. O seu PG durante a semana, para você se relacionar virtualmente. Tem tanta coisa boa na internet, mensagens nesse tempo, quanta coisa está sendo disponibilizada para você se aproximar do Senhor, para você conhecer o Senhor. Se você fizer isso com diligência, eu não tenho dúvida, eu quero dizer para você em nome de Jesus, os seus medos vão evaporar. Na verdade, não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que diz, é o profeta Jeremias que diz, Jeremias 29, 12 e 14. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Mas talvez você está com a gente aí, não tenha muita familiaridade com o Evangelho, com a Bíblia, talvez esteja perguntando, mas onde é que eu posso encontrar Deus? Deixa eu dizer para você, comece pela sua palavra. Comece pela sua palavra. Invoque a Deus, ore do seu jeito, da sua maneira. Busque a companhia de amigos que também seguem a Cristo para orar com você. Peça a eles que orem em seu favor. Entre aí pelas redes sociais, pelo WhatsApp, peça, ore por mim, estou precisando de uma oração. Essa semana nós vamos fazer isso com os nossos idosos aí por telefone, estamos montando uma estratégia, como vai o seu coração? Nós vamos começar a ligar para os nossos idosos mesmo, para orar por eles, para orar junto com eles. Sabe, eu quero convidar você a fazer isso.
toda vez que você pensar nesse assunto aí que te causa medo, se você acordar no meio da noite, ore, busque a Deus. Baixe um aplicativo da Bíblia se você não tem no celular, e a qualquer momento que você tiver aí uma situação, abra esse aplicativo, tem sempre uma promessa, tem sempre algo de Deus para a sua vida aí. Não pare, busque a Deus, busque a Deus, busque a Deus. Você pode encontrar um poder tremendo, você pode encontrar um poder, um transformador da palavra e na palavra de Deus. Sabe, Davi, que é esse exemplo que nos inspira, ele registra isso no Salmo 34, versículo 4. Olha que texto precioso. Salmo 34, 4. Se você quiser abrir aí, grifa isso na sua Bíblia. Isso é uma promessa bendita, Salmo 34, 4. Esse Davi, que eu contei essa história para você, olha o que ele diz no Salmo 34, 4. Eu busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores, bendito seja o nome do Senhor. Sabe, pense nessas palavras, leve essas palavras a sério, essas palavras que são palavras de Deus através de Davi, deixa elas influenciar o teu coração, penetrar na sua alma. O que Davi está dizendo, eu busquei a Deus, e Ele me libertou, eu busquei a Deus, Ele me livrou de cada um dos meus medos. Os meus medos não existem mais. Eu estou livre de todas as coisas que me mantinham refém. Ele me libertou. Eles se foram. Eu estou livre. Eu creio que você pode experimentar isso da parte de Deus em nome de Jesus. Sabe, eu senti que as emoções estão envolvendo, as emoções que envolvem medo, começam a tomar conta de você. Procure fazer do mesmo jeito que Davi fez. Comece a perguntar, quem fez todas essas coisas? Quem é que está no controle? De quem é a promessa de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam? Sabe, nos momentos iniciais, quando você começar a sentir o medo rastejando para o seu lado, se aproximando de você, feche os seus olhos. Feche os seus olhos e imagine Deus no seu trono, sentado bem no meio, entre você e o seu medo. Sabe, os seus medos vão tentar se interpor e se colocar entre você e Deus. Force-os a recuar para o lugar que lhes pertence. Veja Deus entre você e entre os seus medos. É isso que eu tenho procurado fazer na minha vida, é isso que eu quero dizer para você como seu pastor, em nome de Jesus. Enfrente os seus medos, mantenha a sua alma limpa nesse mundo contaminado. Encare os seus medos, escolha, faça uma opção racional, de fé. Troque o e si pelo Deus é. Sabe, quando o medo muitas vezes tenta tomar conta do meu coração, eu fecho os olhos e eu começo a falar com Deus. E eu começo a repetir para mim mesmo, dizer, Deus, o Senhor é suficiente para hoje. O Senhor me deu tudo o que eu preciso para fazer, tudo que o Senhor quer que eu faça hoje. Reconhecer que Deus está no controle e vê-lo como protetor, como provedor, me ajuda a superar de uma maneira muito forte o medo do futuro. O medo daquilo que eu não posso controlar, sabe? E eu tenho a certeza de que Deus quer fazer a mesma coisa por você. Guarde isso no seu coração, guarde isso mesmo em nome de Jesus. Deus não deu a você um espírito de temor. Deus não deu a você um espírito de medo. Se você está com medo, se você está inseguro, se você está angustiado, isso não vem dele. Não aceite, não ceda ao medo. E receba em nome de Jesus essa palavra. O que Deus tem dado a você, o que Deus tem disponível a você, o que Deus liberou para você hoje em nome de Jesus, é um espírito de poder, é um espírito de amor, um espírito de equilíbrio, uma mente sadia. Busque a Deus. Não tema, não tema, não tema. Pois o Senhor é comigo, pois o Senhor é com você, e não importa as circunstâncias, o Deus que fez o passado, Ele está conosco hoje, e Ele fará outra vez. Receba essa palavra em nome de Jesus e que Ele te abençoe.